Muito bem, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos iniciar rapidamente então a dissecção dos trades que eu fiz no dia de hoje na minha conta real. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Eu sei, era para eu estar de férias, mas acontece que eu tive que ir no escritório. E a gente sempre diz que soldado em quartel está pedindo trabalho. Então eu entrei aqui no escritório para responder algumas coisas e algumas questões e acabei ficando aqui e vou ficar até quinta-feira e daí somente vou viajar na quinta-feira. E é quinta-feira que vai definitivamente funcionar minhas férias, finalmente. Bom, vamos olhar aqui os day trades que eu fiz no dia de hoje. Vamos olhar também os swing trades que eu fiz no dia de hoje, apenas para que a gente tenha uma referência a respeito disso. Tá? Então, o primeiro day trade do dia foi MRV3. A MRV3 fez aquilo que eu chamo de parede de proteção. O primeiro candle de 10 minutos foi um forte candle de alta, que conseguiu romper essa região de congestão que a gente tinha nesta área. E aí então eu decidi tomar minha posição na ruptura da máxima deste candle. E para que eu conseguisse realmente trabalhar num papel que não tem tanta liquidez, eu decidi colocar o stop mais longo. Eu coloquei o meu stop abaixo da abertura desse candle, sempre correndo o risco de no máximo R$500 nesta primeira operação do dia. Infelizmente o mercado ficou de lado o resto do dia inteiro e acabou acionando meu stop no fechamento do pregão. Então, este day trade foi um day trade ruim. Bom, como é que eu trabalho, e meu loss aqui foi de R$416, como é que eu trabalho o meu sistema de risco para day trade? Eu faço da seguinte maneira. O meu sistema de risco me permite, dentro do que eu opero, tá, me permite perder R$3.000 em operações de day trade em ações. Tá, então eu me autorizo perder R$3.000 basicamente em operações em ações de day trade. O que significa então 6 operações de R$500. Que eu posso fazer 2 operações em cada papel e trabalhar com 3 papéis, ou eventualmente 6 operações até mesmo dentro do mesmo ativo. Eu geralmente abro 3 papéis no máximo e aí geralmente eu trabalho com R$500 de risco em cada operação. Então essa foi a operação em que eu perdi R$500. O alvo é sempre o dobro, R$1.000. Então eu arrisco 500 para tentar buscar 1.000. Então o meu alvo aqui basicamente era 1,5 de todo essa amplitude para cima. Meu alvo estava 1,61 na verdade. Meu alvo estava em 19,84 e infelizmente o alvo não foi batido como a gente viu aqui. E esse foi um resultado, um day trade negativo no dia. O legal de tu fazer 2 entradas do mesmo papel, uma primeira entrada, e se for estopado uma segunda eventual entrada, é que na segunda entrada, se a segunda entrada der certo, tu consegue recuperar o teu loss do dia e tu tá bem na foto. A outra operação que eu realizei foi em Gol 4. Gol 4, a operação não foi perfeitamente executada. Eu tinha visto o Gol 4 trabalhando dentro deste retângulo. Eu havia visto a Gol 4 recuar até essa região de suporte do retângulo. E inclusive formar este inside bar que vocês estão vendo aqui. Só que eu só comprei o papel um pouco mais caro. Eu comprei apenas neste ponto. Porque quando eu vi, o papel já tinha saído um pouco do ponto original de entrada. Eu cogitei a ideia de que o mercado subiria até a máxima do dia. Pensando no conceito de um V15. Mas realmente não foi isso que aconteceu. Tá? Então eu tomei a posição nessa ruptura. Depois quando rompeu a máxima desse inside bar para cima... Tá, eu só tinha realmente esse candle até aqui. Eu tomei essa posição. Ruim. Esse trade foi ruim porque o estocástico já estava apontando para baixo. E aí realmente os 2 trades não conseguiram um bom resultado. E acabei então terminando este day trade com 250 de loss. Esses 2 day trades foram maus. Hoje eu não consegui bons resultados nesses 2 day trades em ações no dia de hoje. Bom. Em termos de swing trade, eu não estou abrindo muito swing trades agora porque eu vou sair de férias na quinta-feira, então realmente não é meu costume abrir muito swing trades. O único swing trade que eu acabei abrindo foi um swing trade em Alpa 4. Esse swing trade está obedecendo exatamente aquele modelo de tentar comprar a mínima dos últimos 2 dias. Então eu tinha colocado uma ordem de compra aqui, mas na verdade acabei comprando realmente em 21,30 para sair na máxima dos 2 últimos dias aqui. Então vejo que eu comprei 2.300 ações. 2.300 ações significam a 21,30, significa um valor de R$ 48.990
E eu vou tentar vender em 22,27, que é a máxima dos 2 últimos dias. Então, divido isso por 22,27. Eu poderia vender até mesmo 2.200, que eu teria repondo o financeiro da operação. Amanhã, eu vou ter que descer essa saída para a máxima dos 2 últimos dias, que será aqui. E neste caso, então, amanhã eu vou ter que modificar essa ordem, passá-la para 2.300 de novo, porque eu não vou conseguir preencher um lote integral. Tá? E daí vou botar a venda na máxima dos 2 últimos dias, que está, neste caso, em 21,83. Seguindo exatamente o modelo de operar na máxima e mínima dos 2 últimos dias, exatamente como a gente estava fazendo lá no modelo que eu apresentei de estratégias. Apenas para que a gente revise isso, o resultado na ALPA, tá? Que é basicamente operando máximas e mínimas, tá? Deixa eu colocar aqui. Funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui ALPA 4. Aqui. Em que eu vou estar comprando a mínima dos 2 últimos dias e vendendo a máxima dos 2 últimos dias. Tá? Então, esse modelo, na ALPA 4, nos últimos 10 anos, observou um resultado, um nível de acerto de 69% dos trades. Foram 291 trades executados, 202 no lucro. A gente percebe que a média de ganho é 2,30 e esse foi o resultado observado para a ALPA 4 nos últimos 10 anos. Então, este trade que eu estou iniciando, eu diria que ele tem em torno de 70% de chance de terminar no lucro. No caso, provavelmente em 21,83, tá? E foi por isso que eu iniciei esse trade, por isso que eu tirei esse modelo. E depois vocês podem dar uma olhada até mesmo no vídeo que eu realizei anteriormente sobre essa tática e sobre essa técnica. Bom, day trades de índice futuro. Gente, day trade de índice futuro, tá? O índice futuro no 10 minutos havia iniciado com um gap de alta. Um típico gap de alta que eu gosto de operar, porque é um gap de alta e o primeiro candle do dia termina em alta, inclusive. Então, o que eu queria era, com as médias móveis todas viradas para cima, o que eu queria basicamente era que o mercado fizesse algum recuo para eu poder fazer uma compra. E o mercado realmente fez. Iniciou esse movimento de recuo, e quando fez este candle, eu decidi tomar posições. Quando rompeu a máxima, tomei as posições, e aí fiquei bastante feliz, naturalmente. O meu alvo era eminentemente 2 vezes essa amplitude para cima. Meu alvo estava em 104,905. O mercado consegue, inclusive, romper a máxima do dia. E daí realmente fiquei mais, digamos assim, satisfeito com a minha ideia de que eu estava lendo bem o mercado, com as médias todas viradas para cima, com o gap de alta, com a ruptura da máxima desse candle. Então tudo isso me deixou bastante contente com a movimentação, chegou a pouquíssimos pontos do meu alvo, na verdade chegou a 10 pontos do meu alvo. Estava com um lucro interessante nesse momento, já estava com quase R$700 de lucro. E o mercado fez esse sinal. Eu quero que vocês fixem esse sinal, porque esse sinal foi um erro técnico que eu cometi. Tá? Um erro técnico bem claro, e agora que terminou o dia fica mais visível. Tá? Porque este candle aqui, que rompe a máxima do dia, ele trouxe compradores para dentro do mercado. Quem não tinha comprado aqui embaixo, eu já tinha comprado aqui embaixo, mas quem não tinha comprado aqui embaixo entrou comprando neste candle. Essas pessoas que compraram aqui, elas sofreram uma armadilha no final do dia, aquilo que eu chamo de trap, no candle seguinte. Ou seja, quando você tem... O que é uma armadilha? Armadilha. Tá? Quando um candle rompe a máxima do dia, isso é uma armadilha de venda, tá? E no candle seguinte, o candle seguinte perde a mínima dele, a mínima deste candle. Isto é uma armadilha de venda. Setup muito claro, extremamente consistente. Então, um candle rompe a máxima do dia, ou mesmo do dia anterior, e o candle seguinte perde a mínima dele.
como foi aqui. O candle seguinte, tem que ser o candle seguinte. Isso aqui aciona os stops dos comprados. Isso empurra o mercado para baixo. Então, como eu estava comprado desde aqui, o que eu devia fazer, quando via essa perda dessa mínima, seria fechar toda a posição comprada e reverter para uma venda, colocando stop acima dessa máxima. E o meu alvo deveria ser basicamente essa amplitude para baixo, 2 vezes meu alvo disso para baixo. Meu alvo ficaria, primeiro alvo em 104.491 e segundo alvo em 104.279. Bom, infelizmente eu não fiz isso. Tá? Infelizmente eu deixei o trade evoluir, eu fiquei comprado na posição, acreditando na tendência de alta do time frame mais longo, time frame de 60 minutos e mesmo no diário, e o mercado fez essa movimentação que a gente está vendo aqui. Ó. Recuando, recuando, até aqui. Eu pensei inclusive em aumentar posições compradas nesse ponto. Tá? Só que não aumentei. Tá? O mercado então continuou evoluindo, e daí o que ele faz? Eu vou passar aqui por 2 minutos só para a gente poder ver no 2 minutos. Ele inicia um movimento, depois de ele ter feito isso daqui, esse movimento aqui no 2 minutos, ele perde a média, ele acelera e faz o movimento de recuo. Então, quando perdeu essa mínima, ele me deu uma segunda chance, tipo assim, Alexandre, vende aqui, cara, vende aqui, cara, vende aqui, cara, e eu não vendi. Que foi a segunda chance que ele deu. Ele tentou romper o topo anterior, não teve força suficiente de perder a mínima. Eu deveria pelo menos ter puxado o stop dessas operações compradas que estavam abaixo dessa mínima para esse ponto, não foi o que eu fiz. Bom, o mercado acelerou e produziu esse movimento de queda que a gente está vendo aqui. Quando ele produziu esse movimento de queda, pelo menos aqui então eu comecei a operar um pouquinho melhor. Aqui eu dei uma recuperada na minha forma de operar, eu operei um pouco melhor. Porque aqui eu observei o seguinte, tá? As médias no 2 minutos viraram todas para baixo. E aqui então eu tenho um ponto de venda. E aqui eu fiz uma venda. Bati na venda, com o stop bem curtinho. Eu ainda não estava muito convicto de mercado ia desabar. Mas eu bati na venda, fiz uma venda inicial. E essa venda foi bem. Depois, como já estava passando do ponto ideal de operar nos 2 minutos, eu entrei no 5. E quando eu entrei no 5, aí o cenário ficou bem mais claro. Um amigo lá do fórum me perguntou se isso aqui era um drible da vaca. E era um drible da vaca, esse primeiro candle. 1, 2, 3, 4 candles consecutivos de baixa. Esses 4 candles consecutivos de baixa aqui, com o estocástico lento caindo e o momentum caindo, geraram uma venda por drible da vaca nessa abertura, o stop acima da máxima do candle e o alvo da operação, eminentemente, esta amplitude de risco jogado para baixo, em 2 vezes o risco, o alvo foi atingido logo no candle seguinte. Esse trade eu não fiz, porque eu não tinha visto esse drible da vaca ainda. Mas eu fiquei atento porque apareceu um segundo drible, ó. 1, 2, 3, 4 candles de baixa. Um candle branco. Aqui, o estocástico não estava tão favorável quanto no outro, mas o momentum ainda em queda. Eu bati na venda na abertura desse candle. E aí esta venda aqui, com o stop acima desta máxima, e com o meu alvo sendo 2 vezes meu risco para baixo, essa venda me deu uma recuperação no meu prejuízo que eu estava no dia. E com isso eu consegui reduzir o meu prejuízo. Tá? Mas ainda assim, eu não estava perfeitamente pronto para sair do meu risco total. E aí, quando perdeu a mínima deste candle, aqui, eu fiz uma venda mais ampla, essa perda desse inside bar aqui, eu vendi mais amplamente, de uma maneira mais forte, inclusive. Tá? E meu alvo era basicamente 2 vezes meu risco para baixo. E quando bateu nesta região, então esse inside bar foi um ótimo sinal de venda que eu fiz nos 5 minutos. Quando perdeu essa mínima, vendi. O mercado veio, atingiu 2 vezes o meu risco para baixo, eu consegui zerar a posição de venda. Eu estava muito convencido de que era um fundo de mercado. Muito convencido de que era um fundo de mercado. Especialmente porque aqui é a mínima do dia, vocês estão vendo em azul. Tá? E a minha visão era de que o mercado estava muito próximo de fazer um fundo. Na verdade, eu passei boa parte do mercado desse período aí procurando por um sinal de fundo de fato, durante toda essa fase, como a gente está vendo aí. E quando o mercado começou a fazer repetidas sombras inferiores, aqui,
aqui e aqui. E essas sombras inferiores, elas foram aparecendo exatamente em cima do fundo prévio, que era esse fundo importante aqui, com o estocástico lento nessa região. Eu pensei, cara, isso vai ser um fundo de mercado. Em seguida, eu devo estar comprando essas posições em seguida. Assim que aparecer um primeiro sinal de inversão. Isso aqui já é um inside bar, então eu fiquei atento para a ruptura desse inside bar. O candle seguinte produziu este candle, uma longa sombra inferior. E daí eu falei, ok, é agora. É agora que o mercado vai fazer um movimento de respeitar o retângulo. É agora que o mercado tem possibilidade de voltar para cá. E aí então eu calculei essa distância, era uma distância em pontos de 200 pontos. E 200 pontos no mini índice, 200 pontos no mini índice, se eu estiver trabalhando com 5 contratos, estou falando de R$200. Eu deixei de trabalhar com 30 contratos. Então eu deixei de trabalhar com 30 contratos, o que nós estamos falando então de um risco de 6 vezes este valor. Então nessa minha entrada aqui eu deixei de arriscar R$1.200 meus nesta operação, tá? Com stop de 200 pontos. 200 pontos de stop. Eu raramente faço isso. Tá? Entrei com 30 contratos e o meu alvo era voltar para cá. O meu alvo era de aproximadamente 600 pontos. Então eu estava buscando nessa operação R$600 para cada 5 contratos. Eu estava buscando R$3.600 neste trade. Então meu alvo aqui era buscar R$3.600 de lucro para um risco de R$1.200. Essa era a minha operação, tá? Esse era o meu desenho. Tá? Eu cogitei aqui de fazer uma realização parcial no risco para cima. O mercado evoluiu. Em 10 minutos me deu uma bela movimentação de alta, foram quase 127 pontos. Este candle me deixou muito convicto de que o mercado realmente ia buscar a máxima, ia realmente buscar 104,788. Eu não realizei parcial. O mercado fez essa movimentação. Neste movimento aqui não foi legal. Aqui também não foi legal. E aqui eu pensei, ok, aqui tá bacana. Aqui é o que eu queria. Um outro candle de inversão. Isso aqui vai ser um pivô de alta. Basta que rompa essa máxima. E eu vou ter pivotado. Vou ter feito 1, 2, 3. E aí vamos embora pro meu ganho lá. Buscar meus R$3.600 de lucro. Meus 600 pontos de lucro. Só que o mercado ficou realmente dentro desse trading range. Ficou trabalhando num trading range muito ruim. Quando voltou a fazer esse candle, já não gostei mais desse movimento. Eu puxei o stop das minhas posições para esta mínima. E o mercado veio e pegou meu stop. Pegou meu stop e agora eu já estava com um prejuízo, algo em torno de uns R$1.300 por aí. Eu fiquei ainda olhando o mercado e ele faz esse inside bar. Esse inside bar começou a me deixar novamente interessado em uma eventual compra. E aí, quando ele faz este candle aqui, ó, agora nos 5 minutos, com o estocástico lento bem sobrevendido, formando este candle, eu pensei com meus botões, ok, ele fecha abaixo da mínima de ontem e consegue o candle seguinte romper a máxima. Isso aqui é um trap de compra, uma armadilha de compra. E aí, entrei quando rompeu a máxima deste candle. Agora. E aí essa operação foi bem favorável. Fez uma barra de ignição de alta. O candle seguinte faz uma outra barra, que é esta. O candle seguinte faz uma barra de recuo. Eu entendi esse recuo como um pullback e fiquei esperando para tomar uma posição. Então essa movimentação aqui faz esse movimento. E aí eu considerei, ok, rompendo essa máxima, isso aqui vai ser como um parede de proteção, em que eu buscaria este alvo aqui, essa amplitude para cima, em 161. Bom, mas o fato é que eu já tinha recuperado o prejuízo, o mercado volta a subir, bate no VWAP, e quando bateu no VWAP eu realizei parcial. Dei uma boa reduzida no risco da operação quando bateu no VWAP, eu entendi que o VWAP ia ser uma boa resistência. Tá? E aí realmente o mercado ficou sentindo o VWAP por vários e vários candles. Quando ele faz este candle vermelho aqui, eu cogitei, beleza, se romper essa massa é uma compra. Por quê? Porque
aqui nesse candle de 5 minutos, quando o mercado bate no VWAP e forma um candle vermelho, esse candle vermelho convida os vendedores a vender futuro. E o stop desse vendedor está acima desta máxima. Então eu cogitei, se romper essa máxima, eu vou comprar colocando o stop abaixo dessa mínima. E foi isso que aconteceu. Rompeu a máxima e eu comprei posições acreditando que o mercado ia acionar os stops dos vendidos. Só que não, o mercado dá essa rateada, essa hesitada aí, que a gente está vendo, faz esse movimento completamente não direcional, pega meu stop. E aí quando pega meu stop, termina meu dia de hoje com essa movimentação que os senhores estão vendo aí. Tá? Resultado do dia de hoje operacional, R$ 1.409. Tá? Esse é meu resultado na minha conta real. Chega a estar ganhando um pouco mais, chega a estar ganhando com uns 2 e pouco. Mas esse último stop meu ali, que foi produzido por esse trap, essa armadilha de venda que eu achei que ia acionar a alta, realmente foi cruel comigo. E ali realmente comeu praticamente uma boa parte do meu lucro. Tá? Eu termino o dia com R$ 1.400 na operação. Olhando no gráfico de 10 minutos, o dia foi relativamente simples. Eu poderia ter ganho muito mais dinheiro operando apenas armadilhas. Eu poderia ter feito uma venda na perda dessa mínima, assim que perdeu a mínima deste candle que comprou a máxima do dia anterior. E poderia sim ter ganho um belo dinheiro se eu tivesse comprado essa ruptura aqui e colocado um alvo na média móvel. Isso aqui teria dado um trade bem rápido. E por último, mais uma entrada quando rompeu esse outro trap aqui, neste ponto, também com o alvo de 161. Ou seja, com um único sistema operacional, que seria a armadilha, eu poderia ter feito um belo resultado no dia de hoje, um resultado ainda melhor do que eu fiz hoje, tá? E ganho mais dinheiro, inclusive. Né? Do ponto de vista de dia, não foi um dia muito direcional, por impressionante que pareça, foi um trading range, foi um dia meio não direcional, que a gente perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, depois perde a mínima de novo, depois rompe a máxima, depois faz esse recuo e termina bem próximo dessa área de congestão que o mercado trabalhou ao longo dos últimos dias. Então realmente o mercado está congestionado, não está operando facilmente. Nos 60 minutos a gente consegue ver o mercado operando dentro de uma consolidação. Essa consolidação tem compradores defendendo essa região aqui, 103.800, e tem os vendedores defendendo essa região aqui de 105.500. A gente pode e deve inclusive considerar nessas zonas, o que eu gosto mais de fazer é operar usando estocástico lento, usar osciladores nesse movimento, desse movimento não direcional que o mercado está fazendo. Tá? Então essas foram as operações do dia. O resultado foi um resultado positivo, nada muito fantástico, mas foi um resultado positivo. E as operações então foram executadas seguindo esses modelos. Eu podia ter operado um pouquinho melhor, eu estou um pouco desconfortável com o fato de eu não ter visto esse trap de forma mais eficiente, ter demorado um pouquinho a perceber que o mercado dessa recuada, ter demorado para perceber que o mercado não teve a força necessária para se manter acima dessa zona de resistência 104.720, isso me incomodou um pouco. Esse movimento final aqui do pregão eu acabei não pegando, tá? Já tinha passado um pouco do ponto ideal. Bom, essas foram as operações do dia de hoje, meus amigos. Eu também fiz uma outra operação pequena dentro do dólar que eu vou finalizá-la agora. Tá? Essa operação eu vou explicar como é que eu fiz o modelo. Aqui foi uma operação feita dentro do dólar. O dólar eu opero de uma maneira muito tímida. Realmente eu sou um trader muito conservador dentro do dólar. Eu não sou um trader muito agressivo no dólar. E aqui eu operei utilizando um modelo que eu chamo de linha da sombra. Na verdade é um modelo criado pelo Larry Williams. Ele gosta muito de operar isso. Ele trabalha da seguinte maneira, ele coloca uma média móvel de 10 exponencial e ele desloca essa média móvel de 10 exponencial em um período. Então o que ele faz aqui é um deslocamento em um período da média móvel de 10 exponencial, ele não coloca na posição certa, ele desloca em um ponto para a direita. E aí quando ele tem a média móvel de 10 normal, que está em vermelho, cruzando acima da média móvel de 10 deslocada, ele faz a tomada de posição, que foi exatamente onde eu comprei aqui. Ele coloca o stop abaixo da mínima. Ele faz uma realização parcial nesse risco para cima e depois ele conduz o resto da operação enquanto a média vermelha, que é a média normal, estiver acima da deslocada, ele fica dentro do trade, esperando que ela vá para baixo do trade para então ele finalizar a operação. Isso é um trade seguidor de tendência, então a primeira operação que ele teria feito aqui teria sido comprar aqui
e teria ficado comprado até aqui. Depois teria comprado de novo e teria comprado até agora. Então esse trade inicial dele teria dado uns 23 pontos. E esse outro trade dele teria dado mais alguns 10 pontos. Eu não gosto muito de operar modelos seguidores de tendência para day trade, sendo bem franco. Eu gosto mais de operar volatilidade dentro do mercado. Mas enfim, hoje eu fiz esse trade aí que a gente está vendo. Mas eu fiz só com 2 contratinhos porque realmente no dólar eu sou bem mais comedido. Outro dia a gente pode falar um pouquinho sobre esse sistema operacional com mais calma e mais tranquilidade. Um abraço para todos os amigos. Espero que tenham curtido essa revisão dos trades do dia, tá? Eu vou viajar na quinta-feira, mas amanhã eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos e deixo eles programados para serem disparados com vocês ao longo dos próximos dias, em que eu vou falar um pouquinho sobre outras técnicas de entender o mercado, um pouquinho sobre mindset de mercado, um pouquinho sobre como a gente deve iniciar dentro de operações de bolsa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns outros pontos que são pertinentes quando a gente fala de investimentos. Como é que a gente diversifica nosso capital e especialmente responder uma pergunta que me fizeram outro dia. Onde eu investiria meus primeiros R$1.000? Por onde eu iniciaria meu mundo de investimentos? Nós vamos conversar sobre tudo isso. Se vocês curtiram aí, deem um like, compartilhem com os amigos de vocês no WhatsApp também, ajuda bastante. Outra coisa, se inscrevam, apertem o botãozinho do sinalzinho para vocês receberem avisos de quando os vídeos estão sendo colocados no ar. Um abraço a todos os amigos, até mais, paz, saúde e prosperidade para vocês. Tudo de bom.